Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu falo para velhas almas, especificamente. Estes são aqueles que estão mais inclinados a ouvir a esses tipos de mensagens. E nisto eu digo isto a vocês. A mudança está sobre vocês. E a mudança não é simplesmente um tempo onde as coisas mudam. As boas partes da mudança, aquelas que as velhas almas têm esperado, eu gostaria de falar um pouco a respeito. Há tantas coisas que vocês aprendem desde o nascimento sobre aquilo que é o Criador, o Espírito, aquilo que vocês chamam de Deus. A maioria destas coisas centram-se ao redor do amor. Mas as coisas que então giram ao redor das doutrinas, às vezes são metafóricas. Eu gostaria de contar a vocês sobre um homem chamado Woe. Woe não é um homem nem uma mulher. Ele é um Woe-man. Nós o identificaremos como um ele apenas para a história. Woe tem estado conosco em parábolas e mais parábolas por mais de 30 anos. E o Woe está empolgado. Ele é um homem espiritualizado, vivendo uma vida espiritualizada. Foi dito a ele sobre a mudança. Ele é uma velha alma. Ele não sabe o que esperar de um momento para o outro, assim como vocês. E ele está aguardando um novo tipo de energia para ele mesmo, para o planeta. Mas principalmente uma promessa. Ele tem estado na Terra por muito tempo. Eu não diria que o Woe terminou, mas ele espera tanto por algo chamado ascensão. Ele pode se lembrar sendo ensinado por muitas das pessoas ao redor dele, leitores de energia, e todos aqueles, Woe, haverá um tempo quando você entrará na ascensão. Woe orou da sua própria forma, meditou da sua própria maneira, contatou o seu eu interior da sua própria maneira, e ele começou a perguntar na mudança: será que haverá espaço para que eu ascenda? E é claro que ele sabia o que era aquilo. Ele tinha lido nas escrituras, especialmente nas velhas escrituras. Ele leu muito atentamente sobre Elias e tudo o que ele sabia sobre a ascensão. Ele sabe o que acontece. Eu disse, esse seria um bom tempo. É isso que eu quero. Isso é realmente o que eu quero. O Espírito, leve-me para a ascensão. Não foi muito distante no tempo quando houve um batido na porta, uma manifestação. Ele sabia que estava vindo. Ele abriu a porta e um homem menor apareceu lá com uma roupa engraçada, com um pequeno chapéu, e entregou ao Woe um pedaço de papel. E conforme o Woe pegou o papel, a porta fechou, o homem foi embora, e ele se deu conta de que aquele pedaço de papel era uma passagem. Era uma passagem de trem. E dizia, ascensão. E o Woe disse, eu não tenho nenhuma ideia por que isso aconteceria em um trem. Mas eu não questionarei porque Deus trabalha de formas misteriosas. Eu tenho aquela passagem para ascender. Ele olhou para ela e, de fato, ela tinha um lugar onde você parte, havia um tempo da partida. Ele pensou, bem, isso é meio que amedrontador, talvez eu vá morrer naquele momento. Eu não sei, mas essa é a minha passagem, eu pedi por ela, o homem veio, então é isto. E então ele esperou pelo dia e ele se preparou. Ele não embalou nada, não fez as malas, ele não iria a lugar nenhum, ele iria ascender. Mas é claro, seria em um trem, então ele achava aquilo meio incomum. Mas ele foi para a estação de trem. Lá estava o trem.
Ele olhou ao redor e havia outros. Eles também tinham passagens. Talvez esta seja uma metáfora engraçada por algo como ir para a ascensão ao mesmo tempo. Ele não sabia, ele apenas sabia que ele tinha exatamente aquilo que ele tinha pedido. E ele se sentiu tão em paz, tão confortável. Talvez o homem na porta fosse algum tipo de um anjo, ou o que quer que seja, não importa, ele tinha passagem. Ele olhou para o trem, ele tinha um nome, era chamado Trem da Ascensão. Ele entrou no trem e ele partiu. E conforme ele partia, ele podia ver a placa na estação de onde ele vinha. Dowsville. E o trem arrancou. Havia faces muito felizes, pois eles iriam para a ascensão. O trem andou por um tempo, andou por um tempo e andou por um tempo. E logo, o Woe estava dizendo, em que ponto tudo muda? Talvez o trem eleve-se para o céu. Em certo ponto algo mais acontecerá. E nós estaremos naquele lugar. E foi nos dito, até mesmo quando éramos crianças, que quando você morre, ele até mesmo se lembra de algumas coisas que diziam que a ascensão, na verdade, não se trata de um céu, se trata de outras coisas. E ele disse, estou pronto, estou pronto. A nova energia criou algo para mim, e eu estou no trem e estou indo para lá. Mas o trem nunca se elevou. Nada realmente aconteceu com o trem. Ele passou por umas áreas escuras, houve alguns túneis, houve algumas coisas, talvez, que eram amedrontadoras no trem, mas ele sabia que era um trem sagrado, e ele estava tudo bem com aquilo, ele estava bem. E então, aconteceu. O trem começou a desacelerar. Virou uma curva muito lentamente, e ele ficou chocado, porque o que ele viu foi a estação que ele tinha acabado de deixar. Uma placa, bem-vindo à ascensão. O trem parou, ele saiu, e ele disse, isso não é o que eu esperava. Ele estava desapontado, a não ser que ele percebeu que onde quer que ele caminhava, o chão começava a brilhar. Ele olhou para a estação do trem e estava começando a se transformar em outra cor. Havia plantas, e não havia plantas antes. Ele estava começando a perceber que ele nunca, na verdade, tinha deixado sua casa. Mas o que aconteceu foi dentro dele. Woe tinha ido para um outro nível de consciência, onde tudo ao redor dele começou a mudar em seu significado. Onde ele viu alegria, onde ele nunca tinha visto alegria antes. Onde ele percebeu que ele queria ficar nesse planeta e fazer uma grande diferença, mas agora ele podia, porque ele estava em paz em todas as coisas. Isto é a ascensão, meus queridos. É uma ascensão do seu nível vibratório até um lugar onde você vai querer estar aqui. Um lugar onde você está limpo de doenças, de preocupações. Um lugar que é mais casa do que jamais foi para você antes. Há mais nessa história. Se você pensar sobre ela, ela carrega com ela algumas promessas, carrega com ela tantas coisas. Como a consciência ascensa, então, dará a você o poder para criar ainda mais disto. Meus queridos, eu gostaria de dizer a vocês que vocês têm esta habilidade de ir para esses tipos de áreas, onde talvez você não pensava poder ir. E agora é o tempo. Nós dissemos isto antes. É a sua linhagem. Isso é o que você merece. Velha alma, você caminhou e atravessou tantas coisas em tantas vidas. E esta, incluída, é uma energia muito antiga, muito velha. Alguns se rastejaram através dela para chegar em um lugar onde vocês podem agora se elevar. Um lugar onde vocês podem sorrir todas as manhãs. Quando vocês despertam, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. E dizer isto ou algo melhor. Começando a criar aquilo que vocês sempre quiseram. A ascensão.
para você em seu interior. Esta é a mensagem de hoje. É para isso que nós viemos. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade. E assim é.